Fala galera, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de Química, próximo capítulo, capítulo 4, substâncias químicas e misturas, tá? Vocês podem ver aqui no quadro, dia 1 de maio de 2020, feriado, dia do trabalho, mas não podemos parar de trabalhar, né? Ainda mais nesse momento difícil que a gente está passando, né? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa ver aqui é o conceito de moléculas e substâncias, tá? O que é uma substância química? Substância química é praticamente tudo que está ao nosso redor, tá? Tudo que está ao nosso redor é uma substância química, que nada mais é do que o conjunto de moléculas iguais entre si. Dei aqui alguns exemplos: um líquido, um sólido e dois gasosos, que são os três estados da matéria, né? Então vamos lá. O exemplo mais clássico de todos é a água, né? Todo mundo sabe que a água é conhecida como H2O. O açúcar é sólido, né? A fórmula química dele é C6H12O6. Depois dois gases, gás carbônico CO2 e gás oxigênio O2. Mas o que quer dizer essas letrinhas? O H2O, por exemplo, quer dizer que uma molécula de água, que é a menor partícula dessa substância, possui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? O açúcar, existem infinitas moléculas de C6H12O6 lá dentro, mas se a gente conseguir separar uma única molécula, a gente vai ver que essa molécula possui 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, tá? O gás carbônico, que é prejudicial à natureza, né? CO2, uma molécula de carbono e duas de oxigênio. O gás oxigênio é simples. Depois a gente vai falar sobre substâncias simples e compostas. Por quê? Porque ele só possui oxigênio. Apesar de ele ter dois oxigênios em cada molécula, ele só possui oxigênio, tá? Então, esse numerinho aqui da frente indica a quantidade de átomos, tá? Quando não tem nada, quer dizer que ele tem um, tá? Aqui eu fiz uma ilustração usando o exemplo da água. Temos um copo com água aqui, tá? Se a gente pudesse aumentar essa substância, a gente ia ver várias moléculas de H2O, que são a bolinha grande é o oxigênio e a bolinha pequena é o hidrogênio. Então vou ter um oxigênio, ligados nele dois átomos de hidrogênio, tá? Separando aqui está a molécula de água. Claro que está fora de escala, né? Isso é um negócio microscópico, invisível. Nem nos microscópios mais potentes a gente consegue enxergar, tá? Uma molécula de oxigênio, que é maior, e duas de hidrogênio, que é o menor átomo possível, tá? Então, continuando, o que é uma molécula? Molécula é um conjunto de átomos ligados entre si, tá? Aqui, por exemplo, da água, né? De novo, um oxigênio, dois hidrogênios. Açúcar, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, tá? Então, tudo que tem vários átomos ou um único igual ligado entre si será uma molécula. Então, o que é átomo? Átomo é a menor partícula que caracteriza um elemento químico. Guarda isso, muito importante, tá? Elemento químico. O que é elemento químico? É um conjunto de átomos iguais, tá? Na tabela periódica você tem todos os elementos químicos representados, tá? Então, quando a gente fala elemento hidrogênio, a gente está falando do quê? Do conjunto de átomos de hidrogênio, tá? Daí eu pus alguns exemplos ali, sempre com letra maiúscula, tá, galera? Ou uma letra maiúscula somente, ou uma letra maiúscula ligado a uma minúscula. Carbono, C. Oxigênio, O. Hidrogênio, H. Nitrogênio, N.
Alumínio, olha o alumínio. O alumínio é AL. Reparem que a segunda letra é minúscula. Ferro, FE, de novo. Segunda letra minúscula. Nem sempre vai ser tão simples assim, tá? Pegar a primeira letra ou as duas primeiras. Porque a tabela periódica foi construída com base no latim, que é uma língua extinta, por exemplo. Então vai ter lá, por exemplo, ouro. Ouro é AU, tá? Prata, prata é AG. Tungstênio, tungstênio é W, tá? Então nem sempre vai ser tão simples assim. Mas não tem problema, não precisa decorar isso, tá? Nem eu que sou professor sei todos, porque são muitos, né? Então, quando geralmente a gente ou escreve no exercício o nome do elemento, o símbolo do elemento, ou a gente fornece a tabela periódica, beleza? Continuando então. Vamos falar agora sobre substância simples e substância composta. Então, o mais importante até agora foi o conceito de elemento químico, tá? A partir de hoje a gente não vai mais... Pode até falar átomo de hidrogênio, átomo de carbono, átomo de nitrogênio. Mas a gente vai falar muito mais elemento carbono, elemento hidrogênio, elemento, sei lá, alumínio. E não vai confundir molécula com átomo, hein? Molécula é a menor partícula da matéria, que é constituída por átomos, beleza? Então, dando continuidade, substâncias e o número de elementos. Vou abreviar aqui porque nosso espaço é reduzido. A gente tem dois tipos de substância, tá? A primeira delas, substância simples, constituída de um único elemento. Exemplos. Vamos falar o mais simples aqui. O menor átomo da tabela periódica é o elemento hidrogênio. Ele só possui um elétron e um próton. O hidrogênio é tão pequeno que nem nêutron ele possui, tá? É o menor elemento da tabela periódica encontrada na natureza. Quando ele se liga a outro hidrogênio, temos o gás hidrogênio, tá? Então, o gás hidrogênio, nossa primeira substância simples, que a gente representa pela fórmula H2, tá? Isso indica que uma molécula do gás hidrogênio possui dois átomos de hidrogênio. Depois, já falei aqui na aula de hoje, gás oxigênio. O2, tá? Dois átomos de oxigênio ligam-se entre si, formando o gás oxigênio que a gente respira, né? Um gás muito... Estão vendo que a maioria é gás aqui, né? Mas tem outros, vou dar outros exemplos também. Muito importante para a nossa vida, gás ozônio. Presente, o gás ozônio está presente na camada que protege contra os raios ultravioleta, né? Esse gás, ele é formado por 3 átomos de oxigênio, é o O3. Então, quando 3 átomos de oxigênio ligam-se entre si, forma o gás ozônio, tá? Ferro. Vamos continuar nos gases. Os gases nobres é a última coluna da tabela periódica. Eles não, por isso que eles são conhecidos como os gases nobres. Eles não se ligam nem entre si, nem com outros elementos.
o argônio, por exemplo. Simplesmente, se a gente pegar uma amostra de gás argônio, a gente vai ver lá dentro vários átomos de argônio, que é representado pelo símbolo AR. Tá? Ferro, vamos falar dos exemplos sólidos aqui. Ferro, se a gente analisar o ferro, lá dentro só existirá átomos de ferro. Tá? Então essas são substâncias simples, alguns exemplos. Beleza? Recapitulando, quando uma substância é constituída de um único elemento, ela será simples. Lembrando que esse único elemento pode ser combinado entre si, por exemplo, H mais H, H2, gás oxigênio, gás hidrogênio, O mais O, O2, gás oxigênio, O mais O, 3 átomos de oxigênio, formando o gás ozônio, ou simplesmente um átomo. Tá? Se a gente pegar uma amostra de gás argônio, a gente vai ver vários átomos de argônio lá dentro, sozinhos, tá? Formando o gás argônio. Ferro, lá dentro do ferro, de uma barra de ferro, vai ter vários átomos de ferro. Tá? Todos exemplos de substância simples. Outro exemplo de substância é a substância composta. Qual a diferença? Se a gente, na substância simples, a gente tinha um único elemento, na substância composta, ela será constituída por 2 ou mais elementos. É a grande maioria, tá? Temos uma infinidade de exemplos aqui. Monóxido de carbono. CO. Olha lá, agora temos o elemento carbono e o elemento oxigênio. 2 elementos. Várias moléculas de gás carbônico nos dão uma amostra de monóxido de carbono. Existe também o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, tá? É o CO2. Agora temos 2 elementos, tá vendo? 2 hidrogênios e 1 carbono. O açúcar, já falamos aqui hoje, vamos colocar o nome dele técnico, glicose. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Um líquido. H2SO4. Tá? 2 átomos de hidrogênio. O S, se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que é o enxofre. E 4 átomos de oxigênio. E a mais simples de todas, mais presente no nosso cotidiano, que eu esqueci de falar aqui na substância composta. Água, né? Água. H2O. Tá vendo? Tem 2 elementos ou mais nas substâncias compostas, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza? Na próxima aula a gente vai misturar isso daqui tudo, que serão as nossas misturas. Beleza? Por hoje é só. Até, galera. Valeu!